Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Ideal Espírita, é com enorme alegria que atendemos ao convite para fazermos na noite de hoje a abordagem sobre o tema Kardec, o Pedagogo. Convite formulado pelas 3 casas espíritas de Petrolina que se uniram numa proposta da Secretaria Regional Espírita 27, que é subordinada à Federação Espírita Pernambucana, e que tem como área de cobertura a região do Araripe e aqui a região do Vale de São Francisco. É um experimento que está sendo realizado nesse processo de integração das casas, onde as palestras ficaram sob a organização da direção de divulgação doutrinária das 3 instituições, e aproveitamos o período de outubro, o mês de outubro, para homenagear ao nosso codificador, já que o aniversário de nascimento dele é 3 de outubro, ele nasceu a 3 de outubro de 1804. Já tivemos no primeiro domingo a palestra sobre Allan Kardec, o missionário do futuro. No segundo, o legado científico de Kardec. No terceiro, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. E coube-nos a responsabilidade de hoje de tratar sobre Kardec, o Pedagogo. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, vamos primeiro estender o nosso convite para que todos possam entrar em oração conosco, para que possamos juntos levar o nosso pensamento a Deus, buscando as bênçãos do alto para esse nosso encontro, esse encontro sublime de almas que estão aqui passando por essa experiência reencarnatória. Senhor, meu Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti com os corações cheios de gratidão pela oportunidade que recebemos de conhecer a doutrina consoladora, a doutrina que nos ilumina os pensamentos e o coração. Nós Te rendemos graças, Senhor, porque compreendemos os Teus desígnios, mas aqueles que não chegamos a compreender, nós os aceitamos, porque sabemos que Tu és bondade e justiça plena. Rogamos a Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, para aqueles que não Te compreendem, para aqueles que caminham desesperançados, por todos aqueles que estorcegam pela vida, sofrendo a injunção da fome, do frio, aqueles que estão passando por processos expiatórios, os que se encontram enfermos e encarcerados, a todos aqueles, Senhor, que estão vergando sob o peso de suas cruzes. Nós Te pedimos misericórdia e que possamos, ainda na pequenez da alma em que nos encontramos, servir como instrumento de Teu amor, da Tua bondade, cruzando o caminho desses irmãos, que sejamos nós, os pequenos sirineus, que possamos ajudá-los, que possamos soerguê-los, que possamos orientá-los, sendo diante deles uma página iluminativa do Evangelho de Jesus. Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso amigo, que é o nosso irmão, a quem nós pedimos nesse instante, que fique conosco, mestre, iluminando os nossos pensamentos, para que possamos reproduzi-lo através de palavras que cheguem aos corações e às mentes daqueles que assistem esse vídeo, levando na essência a Tua paz e o Teu amor. Que a Tua paz, Jesus, que a Tua bondade e que a Tua justiça, que representa a justiça de Deus aqui entre nós, através do Teu Evangelho, que nós possamos nos fortalecer e nos inspirar nesta noite e por todas as noites que iremos viver. Que a Tua paz seja conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Primeiro, gostaria de encaminhar um abraço a todos que fazem parte do Grupo Espírita de Petrolina, do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, que são as 3 casas adesas à Federação Espírita Pernambucana e que estão unidas nesse trabalho, experimental de realizar uma doutrinária sob a responsabilidade de todas as casas co-irmãs. E desde já também encaminhar um abraço àqueles que já estão formando um novo grupo espírita aqui em Petrolina, que é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que logo também estarão
se incorporando a esse trabalho, estão ainda formalizando a constituição do grupo, e a eles também estendo nesse momento o nosso abraço sincero. Bem, entrando no tema propriamente dito, né, Kardec, o pedagogo, diante de tudo que já foi falado nas palestras anteriores, inclusive o formato que eu estou adotando hoje não é o mesmo que os outros fizeram, porque fizeram live, mas por problemas técnicos eu não consigo realizar a live devido ao não ter um ambiente acústico apropriado no horário da live, porque eu moro muito próximo da aula aqui e gera muito barulho. Então eu prefiro gravar o vídeo, porque eu gravo durante um momento de silêncio da madrugada e pelo menos eu neutralizo esses barulhos que poderiam atrapalhar a atenção. Mas assim, a participação permanece a mesma, já que os vídeos estão todos lá no YouTube, né, no canal da Secretaria Regional Espírita 27. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, nós acompanharemos, obviamente, depois e procuraremos responder essas perguntas e tratar sobre o que foi comentado. Tá? Então, isso aí só não vai ser no mesmo modelo de live em virtude disso. Vamos tentar resolver isso futuramente. O tema ele é muito oportuno, porque falar de Kardec é sempre muito oportuno. É uma figura ímpar, uma figura exemplar. Eu não me canso de ler sobre Kardec e de me impressionar. Toda vez que eu preciso estudar alguma coisa sobre a biografia do codificador, eu sempre encontro algo nas entrelinhas que me causa uma renovação da admiração. Porque é uma figura que veio com uma programação reencarnatória muito bem delineada, e ele soube cumprir com tudo aquilo que estava programado para ele. Kardec nasceu a 3 de outubro de 1804, dentro de uma família em boas condições financeiras, e quando ele estava próximo dos 10 anos de idade, os seus pais decidiram enviá-lo para fazer os seus estudos na Suíça, em Verdun, no Instituto de Pestalozzi. Ele nasceu na França, em Lyon, e os pais se impressionaram com as informações que vinham desse instituto, que havia sido implantado em 1805, o Johann Heinrich Pestalozzi, o pessoal traduz por João Henrique Pestalozzi. Ele trouxe uma teoria renovadora, ele trouxe uma proposta renovadora. Isso chamou a atenção das autoridades, das pessoas poderosas da Europa na época, que encaminhavam seus filhos para lá porque estava sendo algo extremamente renovador e eficiente a metodologia que estava sendo aplicada por aquele instituto, onde a pedagogia aplicada e desenvolvida por Pestalozzi estava trazendo resultados muito significantes. Isso fez com que os pais de Kardec, preocupados obviamente com a melhor qualidade na formação do filho, encaminhassem ele para lá ainda muito jovem, cerca de 10 anos de idade ele já tinha sido encaminhado para lá, aí Verdun. Antes de falar do que ocorreu com Kardec lá, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o que esse instituto oferecia. Pestalozzi, ele nasceu em 1764, suíço. Ele trouxe uma concepção baseado, assim, banhado, né, pelas ideias iluministas de Rousseau, onde o ser humano ele precisava ser visto como sendo um ponto central, algo importante, apesar de diferenciar de Rousseau, porque ele era protestante, ele era bastante religioso, e Rousseau não. Mas ele trazia, percebia a necessidade de buscar, estimular e desenvolver as dimensões humanas do indivíduo. E a proposta dele era quebrar com aquela monotonia dos ensinos da época, modificar aquela postura autoritária dos professores em sala de aula, onde muitas vezes até mesmo o castigo físico era aplicado dentro de uma proposta de educação. Então ele reformulou
essas ideias, ele procurou trazer uma visão diferente, onde dentro da sua proposta pedagógica, ele não admitia castigos, não havia provas, não havia recompensas. A ideia era que o estudante, a criança, ela fosse se desenvolvendo naturalmente, ela fosse buscando descobrir através das experiências, através das metodologias aplicadas, ela fosse desenvolvendo essa sua inteligência de uma forma natural, não por recompensa, não por castigo, não. Também não havia um processo de avaliação. Essa avaliação era algo natural, o próprio indivíduo ele percebia quais eram as suas necessidades, até onde ele estava alcançando. Então, Pestalozzi ele chegou a ser, pelos estudiosos da época, considerado o educador da humanidade, porque a proposta dele era uma proposta humanista. Ele trouxe algo que foi extremamente importante, que foi a importância do afeto na sala de aula. Trazer o afeto como uma das necessidades de desenvolvimento na criança. Não apenas a sua parte cognitiva, a sua parte intelectual, mas desenvolver também na criança a sua capacidade afetiva. Por isso que ele colocava que o amor deflagra o processo da autoaprendizagem, da autoeducação. Veja a frase que ele usava. O amor deflagra o processo da autoeducação. Ou seja, não se pode falar em educação sem considerar a importância de despertar no indivíduo o amor pelo aprendizado, o amor pelo conhecimento, o amor pelo saber. Se você impõe isso com autoritarismo, se você impõe isso de forma coercitiva, essa aprendizagem ela poderá ocorrer, mas não com a mesma efetividade que o indivíduo alcança quando ele faz aquilo por amor, quando ele busca através desse sentimento, desse afeto, desse desejo de aprender. Ele colocava que esse processo tinha que se desenvolver em 3 dimensões, que era cabeça, mão e coração. Então o indivíduo tem que se desenvolver na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, tem que se desenvolver na sua habilidade física, mas também tem que se desenvolver no seu aspecto moral. Ele, como era protestante, isso era algo extremamente rigoroso ao desenvolvimento moral, às lições voltadas para o campo moral dentro do seu instituto. A proposta dele era iniciar o desenvolvimento pedagógico através de sons, forma e número. Primeiro, os estímulos eram dados nessas 3 áreas. Depois é que iria se buscar o desenvolvimento da linguagem. Veja que era algo extremamente transformador, porque as metodologias aplicadas anteriormente, os pedagogos antes dele, buscavam a educação formal através dos livros, através de uma transferência de conhecimento. Os professores, eles transferiam esse conhecimento para que o aluno absorvesse esse conhecimento através das explanações ou dos livros que eram direcionados. Na visão dele não era assim. Na visão dele as coisas não poderiam ser feitas dessa maneira. Na proposta dele, essa educação ela tinha que se dar através de experiências práticas, através da manipulação, através do som, do contato com a vida concreta, para que dali pudesse evoluir para o abstrato. E sair daquilo que já era conhecido para ir em busca daquilo que era desconhecido. Mas de uma maneira em que isso pudesse ir se despertando dentro da criança, se despertando dentro do jovem. Inclusive, Pestalozzi ele fazia um comparativo bem interessante entre o professor e o jardineiro. Que ele diz que o professor deve ser como o jardineiro, que deve preparar, melhorar as condições externas para que a planta se desenvolva, para que a planta tenha o seu desenvolvimento natural. Então, o professor também deve melhorar as condições externas, oferecer os estímulos externos adequados para que a criança tenha o seu desenvolvimento natural. Vejam que foi dentro de um ambiente desse, dentro de uma proposta renovadora dessa, que Kardec foi, com cerca de 10 anos de idade, desenvolver o seu início de vida acadêmica. Mas ele, como foi muito precoce, uma pessoa de uma inteligência muito assim, iluminada, ele com cerca de 19 anos de idade,
ele retornava já do Instituto, já trazendo consigo o aprendizado, um dos grandes discípulos dessa metodologia de Pestalozzi, e trazendo uma ideia de poder difundir isso, poder passar isso para toda o seu país, para todo o sistema educacional da França. Ele trouxe, com 18 anos de idade, ele já começava a escrever uma primeira obra, que foi o curso prático e teórico de aritmética. Ele, com 19 anos de idade, ele já publicava essa obra. Essa obra ele era voltada para os instrutores e para as mães, porque era uma das teorias de Pestalozzi também, é que o amor era importante nesse processo educacional, mas principalmente o amor de mãe. Então, o material pedagógico que ele desenvolvia é para que os professores, os instrutores do sistema educacional aplicassem, mas também aquelas que geralmente se encarregam de dar esse reforço em casa. Então, esse material pedagógico era para a escola, mas também para o lar. Então, isso foi algo extremamente importante, essa proposta que ele trouxe. Uma das coisas também que caracterizava o Instituto lá de Verdun, que Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome de batismo dele, que Rivail, vou me referir a ele como Rivail, né, fica mais prático, que Rivail, ele chamou a atenção, foi que lá não existia distinção, não existia nenhum tratamento diferenciado. Os professores e alunos dormiam nos mesmos espaços, se alimentavam nos mesmos espaços, eles viviam dentro de uma relação de fraternidade muito profunda. Isso marcou muito a vida, as experiências de Rivail, e ele procurou difundir isso. Quando ele voltou para a França, ele não voltou para Lyon, ele voltou para Paris, e chegando em Paris, ele procurou publicar esse livro, procurou difundir esse livro, mas não apenas isso, ele também procurou fundar uma escola, colocar uma instituição onde ele pudesse pôr em prática aquilo que ele havia aprendido lá no Instituto de Pestalozzi. Esse livro que ele escreveu, esse curso prático de aritmética, ele, além de aplicar os fundamentos da teoria de Pestalozzi, né, ele também aprimorou, ele colocou algumas coisas que eram próprias dele, da percepção dele. E isso já dava a ele um destaque, né? Ele chamava a atenção com essa sua capacidade. Ele, além de ter esse desenvolvimento na área da pedagogia, que ele se dedicou a renovar esse sistema educacional da França, ele escreveu vários outros livros. E assim que ele voltou, ele passou a traduzir alguns livros francês para o alemão e para o inglês, mas também traduzir livros do inglês e do alemão para o francês. E esse trabalho dele, ele era um poliglota, além de inglês, francês, castelhano, alemão, ele ainda falava grego, latim e gaulês. Ele procurou usar todo esse conhecimento para aprimorar o sistema de ensino. Escreveu sobre vários assuntos, escreveu sobre vários temas, procurando influenciar, né, a maneira pestalozziana dentro do sistema de ensino da França. Em um momento foi recusado, recebeu algumas barreiras, mas ele não desistiu, ele persistiu, e através dessa escola que ele fundou, ele procurou ampliar, assim, mostrar através dos resultados a importância daquele método, o quanto aquilo estava sendo importante no desenvolvimento, na aprendizagem daqueles alunos. Lá na frente, ele, já em 1832, ele contraiu matrimônio, né, com Gabi, que ele chamava carinhosamente sua esposa de Gabi, Amélie Gabrielle Baudet. Ele contraiu matrimônio com ela e ela foi uma grande companheira dele nesse processo do desenvolvimento pedagógico, de trabalhar a pedagogia pestalozziana, procurando ajudar centenas de jovens e desenvolvimento intelectual de centenas de jovens através daquele propósito. Mas Kardec, infelizmente, ele, para fundar essa escola, ele fez sociedade com um tio, e esse tio gostava muito de jogos de azar, e acabou não dando certo. Eles desfizeram a sociedade,
Ele pegou a parte que ele cabia na sociedade, colocou nas mãos de alguns amigos, acreditando que esses amigos iriam aplicar esse dinheiro e ajudar, mas também fizeram aplicações indevidas e ele foi à bancarrota e a vida dele, para ele, foi difícil. Até que, junto com Gabi, a sua esposa, eles colocaram um instituto e começaram ali a trabalhar, oferecendo abrigo, oferecendo instrução para aquelas crianças, mostrando a importância da sua metodologia. Isso com muito sacrifício, com muita dificuldade. Kardec, Rivail passou mais de 30 anos trabalhando, desenvolvendo esses métodos, trabalhando e produzindo várias obras. Eu vou ler aqui algumas delas para que se entenda, né, a importância, a amplitude que teve o seu trabalho pedagógico na época. Ele, além do primeiro livro que ele produziu, que foi o Curso Prático e Teórico da Aritmética, ele também escreveu livros na área de Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Ele fez um programa de melhoria da educação pública. Gramática Francesa Clássica. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Foi outra obra publicada por ele. Memória sobre a instrução pública. Manual dos exames para os títulos de capacidade. Soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética. Projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas. Catecismo gramatical da língua francesa. Ditados normais dos exames. Ditados da primeira e da segunda idade. Gramática normal dos exames. Esse daqui ele escreveu junto com Levi e Alvarez. Esse que era um grande colaborador nos trabalhos dele. Era professor também no seu instituto. Curso de cálculo mental. Procurava com esse livro aqui ensinar como fazer conta de cabeça, como fazer cálculo de cabeça, que é uma das coisas que na época ele viu o quanto é importante isso. E infelizmente nos tempos de hoje, com o advento da tecnologia, da informação, com as máquinas, as calculadoras, as pessoas desprezaram esse negócio de fazer cálculo de cabeça, cálculo mental. Mas ele percebia o quanto isso ajudava, né? Dentro daquele aspecto de desenvolvimento da inteligência, trabalhar com sons, trabalhar com formas, trabalhar com números. É importante ensinar a pessoa a usar mentalmente a capacidade de calcular. Programa dos cursos usuários de Física, Química, Astronomia, Fisiologia. Veja que ele trabalhou com várias áreas do conhecimento. Ele trabalhou produzindo livros, produzindo manuais, produzindo soluções para resoluções de exercícios. Na França existia muito exame de habilitação para entrar na Universidade de Sorbonne, e ele trabalhava mostrando como seria mais prático a resolução desses exercícios. Ele desenvolveu as famosas apostilas de hoje para concurso. Então ele fazia também esses tipos de produção literária, mas tudo voltado para uma contribuição pedagógica com o sistema de ensino da época, propondo com isso conseguiu que algumas obras fossem utilizadas inclusive no sistema de ensino público da França. Algumas universidades adotaram algumas de suas obras. Só que, com o passar do tempo, cerca de 30 anos de dedicação à pedagogia, produzindo todo esse material, produzindo todos esses livros, escrevendo e trabalhando junto com sua esposa no seu instituto, ele, com cerca de 50 anos de idade, ele teve um contato com as mesas girantes, aqueles fenômenos inóspitos que estavam ocorrendo na época. E quando ele teve contato com esses fenômenos, ele passou a direcionar a sua atenção, se dedicar ao estudo desses fenômenos. Quando já em 1854 aproximadamente, quando ele já tinha cerca de 50 anos de idade, a mesma coisa de Pestalozzi. Pestalozzi, quando fundou o seu instituto, já tinha cerca de 50 anos de idade. E
nesse momento, Rivail ele já tinha um nome consolidado, era um pedagogo renomado já na França e na Europa como um todo, porque ele também traduzia os livros para os vários países, né, para o alemão, o inglês, o espanhol, e com isso o seu nome já era consolidado no campo da pedagogia da época. Todo o meio acadêmico já conhecia a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Só que quando ele, junto com o Sr. Fortier, que era um amigo dele, estudioso do magnetismo, que também era uma outra área do conhecimento que despertou o interesse de Hippolyte, de Rivail, ele viu, junto com o Sr. Fortier, aqueles primeiros fenômenos das mesinhas girantes, aqueles fenômenos que estavam ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos. Aquilo chamou a atenção dele e ele se preocupou em estudar aqueles fenômenos, porque ele usava sempre uma coisa que Pestalozzi também colocava no seu instituto, o desenvolvimento de um raciocínio intuitivo. Ele dizia que, a partir do momento do contato com a realidade, a criança precisava ir desenvolvendo a sua intuição e, com isso, naturalmente desenvolvendo os seus aprendizados, seus saberes. E isso foi algo que Rivail incorporou na sua metodologia. Ele, como homem estudioso, como um produtor de tantas obras, ele era um homem de ciência, ele era um cientista. E como cientista, ele utilizou esse método racional intuitivo para desenvolver também a sua abordagem com esses novos fenômenos que estavam ocorrendo. Que esse fenômeno das mesas girantes eram vistos pela sociedade da época como algo de distração, algo de divertimento. Mas quando ele teve contato com essas reuniões, junto com o Sr. Fortier, na casa da família Baudin e de outros que realizavam essas apresentações, ele ficou intrigado, ele muito cético de início, ele não acreditava naquilo ali, achava que aquilo ali poderia ser mera manipulação, né? Fenômenos de mágica, de ilusionismo. Mas só que quando ele se deparou com um determinado momento em que eram formuladas perguntas e aquelas mesas respondiam através de pancadas, ele, com a sua capacidade intuitiva, ele, diferente de todos os demais que sempre olhavam e se divertiam, ele olhou e pensou, bem, uma mesa ela pode até, por efeito magnético, gerar sua levitação, seus rodopios, mas ela não pode responder inteligentemente, porque ela não existe inteligência na mesa, na madeira. Se ela está respondendo inteligentemente, é porque existe uma inteligência por trás disso. Isso foi a chave que abriu na cabeça dele a porta para a pesquisa, para se aprofundar naquilo que viria a ser a sua segunda grande missão. Porque quando ele saiu do Instituto de Pestalozzi, ele afirmava que a educação era a grande missão da sua vida. Ele colocava sempre que a grande missão da sua vida era a educação. E uma das coisas que ficou muito marcante na sua vida como educador, como pedagogo, era a maneira como ele tratava os seus alunos. Porque ele sempre tratava todos como meus amigos. E não se cansava de recomendar para eles. Instruindo-se, vocês conseguirão alcançar a felicidade. Era a frase que ele repetia constantemente. Só que aquilo que ele achava que ia ser a grande missão da vida dele, apenas estava sendo a base para o que seria realmente a sua grande missão, que era a tarefa da codificação. Porque Kardec veio mergulhado nesse ambiente da pedagogia a obter as capacidades necessárias, as habilidades necessárias para a grande tarefa que ele iria ter que desenvolver, que era a codificação de uma grande informação que estava sendo trazida, de uma grande lição que estava sendo trazida, de um grande ensinamento que estava sendo proposto para a humanidade. Era preciso ter as habilidades que ele tinha para conseguir colocar em prática esse projeto, que não era um projeto dele, não era um projeto dos homens, mas era um projeto divino, era um projeto de Jesus, era um projeto dos Espíritos que estavam naquele momento encarregados da codificação. Ele foi forjado dentro do Instituto de Verdun, do Instituto de Pestalozzi,
trazendo essa concepção que a educação ela tem que estar baseada também no amor, não é apenas no desenvolvimento intelectual, mas também no desenvolvimento moral, no desenvolvimento dos sentimentos, dos afetos. E quando ele se depara com aqueles fenômenos que ele vê que há uma inteligência por trás de uma banquinha, de uma cadeira que rodopia, ele parou e passou a dedicar toda a sua atenção a esse trabalho investigativo. Naquele momento, a figura de Rivail, que já era uma figura conhecida, notória no campo da pedagogia na França, ele percebeu que não poderia manter esse mesmo nome, porque isso iria gerar desconfianças em relação ao que estava sendo feito. Então ele preferiu utilizar um codinome, que é o que se tornou mais vulgarmente conhecido, de Allan Kardec, e passou a tratar toda a produção que ele tinha, tudo aquilo que ele estava desenvolvendo a partir de então, não mais como o seu nome de batismo, mas tudo que ele passou a desenvolver a partir desse contato com as mesas girantes, ele passou a chamar passou a se intitular como Allan Kardec. E a biografia dele narra que ele foi informado através de uma reunião mediúnica que esse era o nome que ele tinha numa encarnação anterior, quando ele viveu entre os druidas, uma seita celta, que era da França Antiga, e lá ele teve esse nome nessa encarnação, era como se fosse assim, um religioso, um líder religioso dos celtas. O nome dele era Allan Kardec, e ele pegou por empréstimo para se encarnar esse momento desse compromisso que ele tinha de codificar a doutrina. Ele passou a se denominar de Allan Kardec. Só que a gente vai ver que no trabalho desenvolvido por Allan Kardec, a partir de agora passa a chamar de Allan Kardec, ele não abriu mão, não deixou de forma alguma de manter a sua bagagem pedagógica. Porque quando a gente fala da codificação espírita, nós sabemos que os 5 livros que foram considerados livros básicos da doutrina espírita, eles foram produzidos sob a orientação dos espíritos, mas não podemos desprezar a figura de Kardec dentro da composição desses livros. Porque o Livro dos Espíritos, por exemplo, é um livro que tem, vulgarmente nós dizemos que tem 1019 perguntas, mas num estudo mais detalhado nós sabemos que tem bem mais do que isso, porque várias perguntas tiveram subperguntas que não foram consideradas no somatório. Inclusive tem até perguntas que não foram nem numeradas. Então isso gerou um número maior do que aquilo que geralmente conhecemos. A numeração vai até 1019, mas dá mais de 1019 porque tem várias perguntas que não foram numeradas. E algumas, na verdade, não são nem perguntas, algumas são considerações que ele fez e que acabou tendo numeração. Uma delas é a própria escala espírita, né? A questão número 100 não é uma questão. Ele faz uma explicação, uma proposta didática de como entender a classificação dos espíritos. Veja que tudo isso que está na composição do livro, a gente percebe que existe ali a figura do pedagogo, a maneira, o encadeamento das perguntas, a classificação de como o livro estava sendo desenvolvido, porque os espíritos responderam as perguntas, mas as perguntas foram formuladas por ele. Ele elaborava aquelas perguntas, ele aplicava aquelas perguntas na reunião mediúnica do grupo que ele participava, só que essas perguntas também ele encaminhava para outros grupos que estavam se formando em outros locais na Europa. E ele recebia essas perguntas de volta e procurava compilar essas respostas, catalogando essas respostas, procurando ver se elas estavam dentro dos princípios que ele estabeleceu como sendo fundamentais para a codificação, que era o princípio da universalidade e da concordância. Então, era um trabalho de uma mente brilhante, era um trabalho assim, hoje não dá nem para imaginar a dificuldade que era na época você fazer tudo isso usando pena e tinteiro. Porque hoje com o computador, hoje com a internet, com tudo que nós temos de recursos, nós ainda temos dificuldade de dar conta de fazer um trabalho acadêmico, de fazer alguma tarefa escolar. Imagina na época o que era você se dedicar a algo dessa
dessa monta, né, desse porte. E ele permanecia ainda com o Instituto dando aulas e, em algum momento, se dedicando a esses trabalhos, participando dessas reuniões. Só que isso foi tomando uma dimensão tal que ele acabou deixando o encargo do Instituto com a esposa e passou a se dedicar quase que plenamente ao trabalho da codificação. Mas a figura de Kardec como pedagogo, nós vamos perceber que ela está presente em todas as obras da codificação. Em todo momento, a maneira como ele utiliza o seu método racional intuitivo, a maneira como ele procura colocar o encadeamento das ideias, a maneira como ele procura nos colocar as situações para que nós possamos, facilitando em nós a compreensão, a interpretação, a reflexão sobre as questões espirituais. Isso tudo mostra o quanto foi brilhante o trabalho realizado por ele, o quanto foi importante a sua formação, a sua preparação no Instituto Pestalozzi, o quanto isso trouxe de contribuição para o trabalho que ele realizou na codificação. Marta Antunes, que é uma das dirigentes da Federação Espírita Brasileira, ela participando de um congresso, acho que em Minas Gerais, ou foi em Curitiba, eu vi um material na internet em que formularam 2 perguntas para ela. Primeiro, se o trabalho de Pestalozzi havia contribuído para a codificação espírita. E ela afirma que sim. Ela deixa bem claro que foi importantíssimo o trabalho, a formação de Kardec lá no Instituto de Pestalozzi, porque todo o desenvolvimento científico de Kardec, toda a sua capacidade intuitiva, toda a maneira de investigar os fenômenos, de investigar aquilo que iria compor as obras da codificação, ele aprendeu através da maneira como o Instituto o preparou. Porque eles davam ao jovem, à criança, a capacidade de interiormente ir se descobrindo, e de se desenvolvendo, e se autoeducando. Então, como era uma ciência nova, como era algo novo que estava surgindo, não tinha como aprender através de instruções de alguém que já tivesse vivenciado aquilo. Era preciso que uma mente que tivesse sido forjada daquela forma, com aquela proposta pedagógica de Pestalozzi, se deparasse com essa situação e colocasse em prática aquilo que foi forjado lá no Instituto, que é diante das situações, das experiências do mundo, você intuitivamente ir buscando respostas dentro de você. Percebam que dentro das obras da codificação, nem tudo que está escrito lá significa que foram os espíritos que ditaram. Tem muitas coisas lá que foram escritas através do racionalismo de Kardec. Agora, óbvio, passando pela revisão dos espíritos. Mas muitas coisas que tem lá, ele, racionalmente, foi colocando, contribuindo com a composição das obras. E em vários momentos nós vamos perceber que ele escreveu e que em outras obras mais à frente ele procurou dar um melhor detalhamento, porque o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele é dividido em 4 partes. Veja que até isso mostra uma preocupação pedagógica dele, de classificar dentro da obra, de maneira que pudesse mais tarde desdobrar em outras obras. Porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte ele desenvolveu mais tarde, o livro da Gênesis, né, relacionado à origem das coisas, a origem do universo, que é Deus. Essa primeira parte. A segunda parte, onde ele trata da vida espírita, da vida espiritual, lá na frente ele escreveu o Livro dos Médiuns. Veja que quando o Livro dos Médiuns vem falar do mecanismo de comunicação, da relação com o mundo espiritual, para que nós possamos entender como se dá esse intercâmbio. A terceira parte, as leis morais, ele trouxe mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, as esperanças e consolações, ele trouxe o céu e o inferno. Essa composição que nós colocamos não representa todas as obras, porque existem outras obras que foram escritas por ele, o que é o Espiritismo. Obras póstumas, que foi uma obra não escrita, não editada por ele, mas foi escrita por ele, né? Todo o material do Obras Póstumas foi retirado dos escritos que ele deixou, que ele desencarnou em 1869,
mas havia deixado ainda muito material escrito e que a sua esposa, junto com alguns amigos, editaram posteriormente o livro Obras Póstumas. E sem contar as várias revistas, né, de 1858 até 1858, mais ou menos, até 1868, ele escreveu revistas espíritas mensalmente, né? Todo mês saía, através das viagens que ele fazia, das experiências que ele tinha, vários fenômenos que eram relatados para ele. Uma das coisas que assim, a gente percebe que no meio espírita tem muita gente que eu acho que nem sabe que existem essas revistas. E essas revistas, muitos dos conteúdos que estão dentro dela são conteúdos que você não encontra nem mesmo dentro das obras da codificação. Algumas coisas foram escritas e que não foram incluídas dentro das obras da codificação, estão lá nas revistas. Então é importante estudar essas revistas, é importante buscar dentro de todo esse conteúdo produzido por ele, a bagagem de conhecimento, a bagagem de informações que foi produzida, principalmente pela a maneira didática, a maneira como ele escreveu, a maneira como ele trouxe essas informações dentro das revistas, porque são situações extremamente esclarecedoras e que nos ajudam a compreender, inclusive, aquilo que estão dentro das obras da codificação. Então, o que nós vemos num tema como esse, proposto, né, Kardec, o pedagogo, é que ele, acima de tudo, foi um missionário. A figura de Kardec, na verdade, o pedagogo foi Rivaio, Kardec já foi o codificador. Mas foi importante que Rivaio se forjasse como um pedagogo para que Kardec surgisse como o codificador. Porque a grande contribuição trazida com a base da pedagogia pestalozziana em que Kardec foi educado foi fundamental para que ele conseguisse cumprir com a grande missão da sua vida. E lá no livro Obras Póstumas ele já fala da minha missão em 3, 4 mensagens. Ele já trata como sendo a minha missão a codificação do Espiritismo, que não deixou de ser também a educação, porque a proposta da doutrina espírita, a proposta da codificação é trazer a educação da alma, é trazer para nós a consciência espiritual, é trazer para nós a iluminação da nossa mente para a realidade do mundo espiritual. Então ele não deixou de ser o educador. Ele simplesmente utilizou de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele teve como base na sua formação enquanto educador, enquanto pedagogo, para nos presentear, para servir de instrumento, na verdade, dos espíritos e nos presentear com essa doutrina formidável, essa doutrina fundamental para o destino da humanidade. Kardec, ele foi um homem além do seu tempo. Ele foi um homem sem pátria. Ele foi um homem universal. Nasceu em Paris, nasceu em Lyon, na França, mas ele não ficou restrito ao seu país. Tanto que aprendeu vários idiomas, tanto que viajou para vários países e, acima de tudo, tanto porque assumiu a responsabilidade de trazer, através do seu esforço diuturno, essa maravilhosa doutrina, essa formidável, melhor dizendo, não maravilhosa, uma formidável doutrina que vem como a grande revelação de Deus para a humanidade, nos trazendo o consolo, a esperança, nos trazendo a revelação da realidade espiritual, da interação entre o mundo físico e o mundo espiritual e do quanto nós podemos evoluir a partir dessas informações. Então, buscando refletir um pouco sobre a importância de Kardec, nós não conseguimos enquadrá-lo dentro de uma comparação assim com os outros cientistas, porque ele está muito acima de tudo isso. As ciências até hoje se debatem, investigando, tentando descobrir as coisas do mundo material, as realidades, as leis do mundo material. E Kardec, ele serviu de instrumento para uma revelação de uma ciência que é a ciência mais importante para o futuro da humanidade, que é a ciência espiritual.
porque a matéria era apenas uma ilusão para os nossos sentidos, porque as nossas percepções, os nossos sentidos são muito mais agudos, muito mais potentes quando nós estamos no mundo espiritual. E através dos ensinamentos trazidos pelo esforço de Kardec enquanto pedagogo, nós estamos procurando tirar o melhor proveito dessa experiência reencarnatória. Nós estamos procurando fazer o maior esforço possível para parar as nossas arestas, para intuitivamente compreender as nossas necessidades espirituais, buscando através do amor, como ele nos trouxe com os ensinamentos de Pestalozzi, buscando através do amor a nossa autoeducação, nosso autodescobrimento, a nossa autorrenovação. Tudo isso ele nos ensinou através de um esforço onde se arrastou por quase 2 décadas, escrevendo sobre a inspiração, sobre a orientação dos espíritos, mas também trazendo a sua contribuição, trazendo através da sua intuição informações preciosíssimas para que nós pudéssemos nos conduzir hoje nessa relação com o mundo espiritual, compreendendo que nós somos espíritos que estamos transitoriamente num corpo físico. Nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo e precisamos usar desse conhecimento, precisamos usar dessas teorias que Kardec nos trouxe também nas nossas relações com os nossos semelhantes. Usar essa pedagogia pestalozziana que infelizmente foi abandonada pelos algumas escolas posteriores. Houve um movimento da Escola Nova no final do século XIX, século XX, que buscou aplicar esses fundamentos de Pestalozzi. Mas surgiram outros e surgiu interesse mercadológico que fizeram com que essas teorias de Pestalozzi ficassem um tanto de lado. Algumas escolas hoje buscam aplicar o método pestalozziano e seria justamente a nossa participação hoje como espíritas revelar isso, trazer isso, aplicar isso dentro de casa, estimular os nossos filhos a usar essas teorias, esses fundamentos que Pestalozzi nos trouxe, de amar aquilo que faz, de procurar através da prática buscar o conhecimento, buscar a intuição e entender que a vida é, acima de tudo, um processo de aprendizagem contínua. Daí o meu xará Sócrates dizendo, só sei que nada sei, porque nós devemos buscar sempre ter essa fome de aprendizagem, o amor pela aprendizagem, o amor por aquilo que alimenta a nossa alma, que é o conhecimento e, acima de tudo, o afeto, o amor, que são sentimentos que se consorciam, com a inteligência para a nossa elevação espiritual. Nós já estamos chegando ao final do nosso tempo, já que a programação é em torno de 50 minutos para a nossa exposição. Nós agradecemos profundamente a atenção de todos que se dedicaram a ouvir a nossa explanação. Pode deixar seus comentários, pode deixar suas perguntas, teremos todo o prazer de carinhosamente respondê-los e pedir, acima de tudo, que permaneçam sintonizados nesse canal, já que agora em novembro permanecerá essa nova roupagem do movimento espírita aqui em Petrolina, onde as 3 casas estão desenvolvendo esse trabalho em conjunto. A programação já está sendo elaborada, logo será publicada, e contamos com a atenção de todos, contamos com a presença de todos, fortalecendo o movimento espírita, fortalecendo acima de tudo as relações interpessoais aqui na nossa região, porque o Espiritismo nos propõe isso, a nos amarmos uns aos outros. Foi apenas isso que Jesus nos pediu, que nós nos amássemos como irmãos. E é isso que eu peço a todos, que ouvindo essa nossa palestra, ouvindo essa nossa exposição, elevem sempre em pensamento uma oração em agradecimento a Kardec pelo esforço que ele fez, pela dedicação que ele teve para nos presentear com esse trabalho da codificação, porque ele foi o grande instrumento divino, o grande instrumento dos espíritos para que nós pudéssemos ter toda essa bagagem que o Espiritismo nos proporciona. Mas, acima de tudo, elevemos o pensamento a Deus, buscando nele também a força e a coragem para vencermos as provas da vida,
para estarmos sempre usando os conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona, para iluminarmos a nossa mente, para compreendermos melhor quais os encaminhamentos que devemos dar. Não buscando com isso nos libertar dos problemas, mas conseguir superá-los, conseguir vencê-los, porque os problemas eles sempre continuarão a vir, porque eles fazem parte de um processo educativo. As dificuldades, as dores, elas sempre ocorrerão na nossa vida, porque nós somos forjados através desses processos dolorosos, através desses problemas que são resgates das nossas inconsequências do passado. Quando o Espiritismo nos traz essa revelação, ele nos abre um leque enorme de oportunidades, porque ao invés de estarmos mergulhados na culpa, ao invés de estarmos mergulhados dentro de um processo de autoflagelação, de autossabotagem, nos culpando pelas coisas que fizemos no passado, o Espiritismo vem e nos mostra que se nós hoje somos consequências do ontem, façamos o melhor que esteja ao nosso alcance, para que amanhã estejamos passando por experiências muito mais gratificantes do que as de hoje. Não estejamos apenas resgatando débitos, mas estejamos trabalhando como missionários do Cristo para a implantação do reino de amor e de paz aqui na Terra. Vamos, em agradecimento, às 3 casas espíritas, ao Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, ao Grupo Espírita de Petrolina e ao Núcleo Espírita Maria de Nazaré, encaminhar um beijo carinhoso a todos os ouvintes, a todos que estão assistindo a nossa exposição, e elevando o pensamento a Deus, mais uma vez agradecer. Agradecer pela oportunidade, pelo momento que tivemos de falar dessa criatura, desse irmão iluminado, desse ser que veio com esse compromisso divino de trazer a grande revelação do Espiritismo para a humanidade. Rogamos a Ti, Senhor, que o nosso benfeitor, Allan Kardec, esteja nesse momento recebendo as vibrações que encaminhamos, com os nossos sinceros votos de gratidão, pelo esforço, pela dedicação que ele empreendeu, para que nós recebêssemos esta dádiva divina. Mas nós te pedimos, Senhor, a força e a coragem para continuarmos na nossa jornada, utilizando desses conhecimentos como instrumentos para a nossa renovação espiritual. Que possamos enxergar a cada instante, a cada encontro, a cada momento, o chamamento divino para que nós nos libertemos do homem velho que insiste em permanecer com as suas viciações, com as suas vicissitudes, e possamos nos desdobrar através de um esforço íntimo de renovação espiritual para nos tornarmos dignos, Senhor, da Tua obra, para nos tornarmos instrumentos do Teu amor, para resplandecermos com a nossa luz interior, iluminando os caminhos daqueles que estão à nossa retaguarda, para que possamos, Pai amantíssimo, nos tornarmos dignos e permanecermos trabalhando e servindo em Teu nome. Aparando em nós tudo aquilo que represente a nossa inferioridade, o nosso atraso espiritual. Que seja Jesus o grande farol a iluminar o horizonte das nossas consciências, nos mostrando o caminho redentor. Nós depositamos em Ti a nossa esperança, ó amantíssimo Senhor. Sabemos que teremos que pisar em sarças e espinhos, mas não podemos jamais nos deter à beira do caminho. Devemos nos inspirar no perfume da flor e seguir em frente, buscando seguir os Teus passos, buscando vencer a nós mesmos,
pois é isso que tu esperas em cada um de nós. Que a tua paz, que o teu amor e que a tua luz esteja conosco agora e para todo sempre. Ó amantíssimo Mestre Jesus, que a paz de Deus esteja com todos, que todos possamos juntos manter a paciência, a resignação e a esperança, para que essa fase de pandemia seja superada e possamos nos reencontrar, possamos voltar às nossas atividades presenciais, mas que não abramos mão desta oportunidade também dos encontros virtuais, porque isso veio para ficar. É uma oportunidade grandiosa de estarmos alcançando pessoas que estão fora, até em outras cidades e outros países, e estarem participando do movimento espírita da nossa região. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, votos de muita paz, votos de muita luz.